Olá, bom dia, tudo bem? Antes de explicar exatamente como é o nosso trabalho, deixa eu te fazer algumas perguntas para a gente iniciar nosso papo aqui. Primeiro, você consegue tirar 30 dias de férias no teu negócio? Segundo, você trabalha até 8 horas por dia? Terceiro, você consegue se afastar por mais de um mês do seu negócio e as coisas continuarem andando bem? Se a tua resposta é negativa em relação a qualquer uma dessas perguntas, acho que vale a pena a gente continuar aqui nosso papo. Vamos lá, seguir. Então, eu sou João Lira, sou sócio fundador do Grupo Salt, tenho uma experiência aí larga e quase 30 anos em negócio. Fui do Sebrae durante 10 anos, né? Fui professor da Unicap, tive minhas empresas, fui CEO de empresas aqui pernambucanas, incluindo, por exemplo, o Grupo Liderança, fui executivo da Odebrecht fora do país, enfim. E comecei a transformar isso de um tempo, de alguns anos para cá, em mentorias. Mas vamos para a realidade da tua empresa e eu quero mostrar a você como é que a gente consegue ter uma empresa lucrativa que trabalhe por você. Em essência, é esse nosso trabalho. E aqui eu começo a apresentar esse diagrama, que eu resumo um pouco essa trajetória que a empresa precisa seguir. Em parte, isso é a base do nosso trabalho. Um primeiro grupo de questões eu chamo de controle. E no primeiro item do controle, eu chamo a atenção aqui do planejamento. E aqui eu não estou falando de um planejamento burocrático, não, mas essencialmente onde estamos, onde queremos chegar e como fazemos para chegar até lá. Claro que no trabalho mais apurado, mais aprofundado, você tem aí desenho de cenários, você tem diagnósticos internos, diamante de porta, SWOT, para definir diretrizes, né? O posicionamento estratégico da empresa até chegar num plano de ação. A gente utiliza uma metodologia aí bem interessante, que em um outro momento eu posso explicar, né? Mas que consegue tirar o planejamento do papel. Mas essencialmente é isso e, claro, com metas, com resultados, sempre focado na gestão à vista. O segundo item que eu queria destacar aqui nesse domínio são as finanças, né? E aí, controle financeiro, gente, se a gente não tem desde o começo, desde o momento que a empresa está anteriormente ao seu crescimento, a gente pode ter um grande problema. E aí, desde as questões mais básicas de finanças, né, uma boa apropriação de custos, por cento de custo, por natureza de despesa, para a gente ter os principais indicadores, a uma boa gestão de fluxo de caixa. Esse é um aspecto fundamental que eu digo que faz parte do domínio, do controle inicial da empresa. O terceiro item é qualidade, né? E aqui a gente está falando de gestão da qualidade. Você pode até ter, e tem no mercado, níveis de qualidade diferentes. De uma certa maneira, não é isso que importa tanto. O que importa é você manter um padrão de qualidade para o teu consumidor, para o teu público, saber exatamente o que ele vai receber. E aqui a gente está falando de sistemas de controle de qualidade e aferição da qualidade junto ao teu consumidor, que é a qualidade percebida, essa é fundamental, né? Então, você tendo processos controlando e aferindo tua qualidade, você tem uma boa gestão de qualidade. Isso é fundamental para a empresa poder crescer. E o quarto elemento, não menos importante, é o tempo. O seu tempo, principalmente o tempo das principais lideranças da empresa. A gestão do tempo aqui é basicamente a gente, né, ter método, né, e ter controle para você aplicar o seu tempo, que é caríssimo, onde mais se remunera, onde mais agrega valor no negócio. Então a ideia aqui é você ir delegando e estruturando a tua empresa para você estar saindo cada vez mais do operacional e entregar isso para o seu time. Se você não fizer isso, a tua falta de tempo vai ser o principal entrave para o crescimento do teu negócio. Então, essa é uma questão fundamental se a gente está pensando em crescimento. Então, uma vez aí dominado, né, o controle dessas quatro áreas do negócio, a gente pode investir mais aí no crescimento da empresa e aí eu destaco marketing e vendas. Eu separo aqui, mas hoje em dia cada vez mais junto, né, intercalado, interligado
o marketing e vendas, ou seja, o marketing, na verdade, já é o processo de venda, e na venda a gente trabalha com marketing. Agora, aqui eu queria destacar o seguinte: é hum, fundamental, é crítico, a gente tem que mensurar os resultados de marketing e venda. Poucas empresas fazem a mensuração do seu marketing. E aqui eu estou falando de controlar fluxo, controlar taxa de conversão, controlar ticket médio, controlar, fidelização, o número de vezes que um cliente volta ao seu negócio, e controlar margem de lucro. E ter estratégias definidas para cada uma dessas áreas. Uma vez que a gente consegue já alavancar mais o negócio, eu começo a pensar de forma mais estruturada nos meus processos de tecnologia. Claro que a gente fala aqui de investimentos em novos sistemas, a gente está esperando aqui que nesse momento a empresa já tenha um fluxo de caixa que permita isso, e aí permitir algumas automações que são fundamentais para a produtividade. Mas antes disso, eu falo aqui principalmente de estruturar os processos da empresa. Sem essa estruturação, primeiro, que no crescimento você perde produtividade e perde o controle de qualidade. E segundo, você, na perda de produtividade, você perde muita capacidade de performar da tua equipe. Então, estruturar processos é fundamental. Mesmo que você não introduza nenhum sistema, né, tecnológico de automação, se você tiver processos estruturados, você já deu um grande passo. E aí, com processos estruturados, fica muito mais fácil incorporar novos colaboradores à empresa, ampliar a equipe, né? E aqui vai ser fundamental, além dos processos, no planejamento, sistema de metas e gestão à vista, para gerar desafios para a tua equipe, para gerar reconhecimento da tua equipe e desenvolver lideranças. Não só você, como os principais líderes da equipe. E é eles que vão fazer, vão dar o norte das suas equipes. Eles que vão fazer o engajamento da tua equipe. E são eles que vão desenvolver. Não pense que desenvolvimento de pessoas está só no RH, não. O RH é um importante parceiro para isso, mas o desenvolvimento da equipe vai estar principalmente nos líderes de equipe. Isso a gente tem que estruturar no teu negócio. Por fim, não ainda o último, mas fundamental, inovação. E aqui eu não estou falando apenas de introduzir inovações, né, de instalar novos processos, novos equipamentos. Menos do que isso, né? Menos disso aí. A gente está falando aqui essencialmente eh, da gente criar uma equipe inovadora, né? Conseguir extrair capacidade de inovação da própria equipe. Isso é mais importante no longo prazo do que a gente introduzir através de um consultor, através de mim ou de qualquer outro consultor, inovações no negócio. Ter uma equipe inovadora. Uma equipe inovadora com todos esses elementos aí possíveis leva o que a gente chama de sinergia do negócio, né? Todas essas áreas funcionando, e nesse momento você vai estar afastado do operacional, podendo se dedicar a outras estratégias, ampliação do negócio, novos negócios, ou qualquer outro tipo de utilização do seu tempo, como dedicar mais tempo à sua saúde, à sua família, ao seu convívio social, né? Mas aí você está dominando plenamente o seu tempo, e você tem aí uma empresa rentável que trabalha por você. E aí é que está, né, a essência, né? Por que eu falei desse diagrama e desse caminho que a empresa tem que percorrer? Porque esse é o nosso método de trabalho também, né? Aí está o principal propósito nosso, né? A gente quer acelerar os resultados da tua empresa através das técnicas de mentoria, eu vou falar um pouco mais sobre isso, desenvolvendo as lideranças, não só você, como de sua equipe, em todas as áreas. Essa visão 360 graus do negócio é fundamental para que a gente possa entregar, junto com a tua equipe, soluções práticas e customizadas para a realidade do teu negócio. Essa é a essência. E quais são os elementos chaves para isso aqui? Aqui tem um outro diagrama que sintetiza o que são os elementos chaves do nosso jeito de tratar, né, aquela trajetória para você ter uma empresa rentável que trabalhe por você. Aqui, do lado direito, como vocês estão vendo aqui, são aqueles elementos que a gente acabou de discutir, né? Que passam aqui todo o nosso trabalho. O primeiro elemento base disso é o diagnóstico, sem dúvida. É um diagnóstico amplo, 360 graus, que a gente consiga ter uma ideia clara de todas essas áreas da empresa para o quê? Definir estratégias práticas,
Essas estratégias práticas aqui, elas têm 2 níveis, a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, um nível um pouco mais genérico, depois ela vai afunilando para, né, âmbito tático e depois para o âmbito totalmente operacional executivo aí de um acompanhamento semanal. E através da execução dessa estratégia, a gente consegue ter o desenvolvimento pela prática. O desenvolvimento seu e da sua equipe não se dá com uma capacitação teórica. E aqui a gente tem uma divisão bem importante, né, do que difere aí capacitação, coach, né, e consultoria no método, né? A gente, na mentoria, a gente agrega né, os principais elementos de cada um desses universos, ou seja, é capacitação porque a gente passa conhecimento sistematizado de forma didática, é, é coach porque essencialmente o trabalho passa por essa motivação e engajamento das pessoas e uma transformação pessoal. Não imagine que as coisas nas empresas se dão só no âmbito dos processos da gestão. Essencialmente, uma mudança na empresa passa por mudanças nas pessoas. E também é consultoria porque a gente não fica só no engajamento, a gente entrega ferramentas práticas. Agora, entrega dessa forma, executando e não capacitando de uma forma tradicional. Isso, em síntese, é o método aqui da nossa mentoria. E claro que tudo isso baseado em resultado. O resultado não só norteia nosso trabalho, como avalia nosso trabalho, como deve ser uma prática, uma cultura que vai ser introduzida no teu negócio. E isso talvez seja um dos grandes resultados, sem dúvida, um dos grandes resultados que a gente tem de sustentação no longo prazo do que a gente vai conquistar. Essa cultura da gestão orientada a resultado, e a gente vai ver algumas coisas mais à frente. Aqui é um pouco da dinâmica. Como é que é no dia a dia esse método, né? Como eu disse a vocês, isso começa com esse diagnóstico amplo, 360 graus, que a gente viu anteriormente, e aí aquilo, questão das estratégias que eu falei para vocês. Primeiro, umas estratégias globais, ou seja, todas aquelas áreas que a gente viu naquele alvo, a gente vai, através do diagnóstico, identificar as fragilidades e definir estratégias mais amplas para cada uma dessas áreas. Para quê? Para que a gente tenha uma clareza do norte, no médio e no longo prazo, tudo que a empresa precisa trabalhar para atingir o máximo dos seus objetivos. Mas claro que a gente não fica aí. Daí a gente parte para um plano trimestral, aí esse a gente já começa a mergulhar e detalhar mais isso, né, no âmbito tático, e a gente chega a destrinchar isso semanalmente. Essa ação que a gente monitora semanalmente é o que a gente chama de ação deságio empresarial, né. É através dessa prática da implementação das estratégias no plano operacional. Claro que essa implementação propriamente dita vai ser realizada pelo seu time, mas com o nosso total apoio, passando conhecimentos, orientando, corrigindo e instigando o time, né, num acompanhamento semanal. Ao final desse ciclo, porque esse plano trimestral a gente avalia desde o objetivo de corrigir algumas coisas que não geraram tão bons resultados, eu garanto que são poucas as coisas que vão precisar dessa correção, mas sempre é importante a gente ter esse olhar crítico, a entrar em novas estratégias que foram planejadas naquele ciclo mais amplo de planejamento. E aí começa um novo ciclo de trabalho. Então, em síntese é isso, eu não queria tomar, já se alongou um pouco aqui. Em síntese é isso que a gente acredita que tem que ser o desenvolvimento do negócio e o método que a gente trabalha, né, que eu particularmente ao longo dos anos fui vendo que era o que gerava os melhores resultados. Também em síntese é isso que eu mostrei para você. Espero que isso tenha ajudado a entender um pouco e estamos prontos aí para a gente desenrolar essa conversa num próximo papo e aí conhecendo a realidade da tua empresa. Grande abraço, até breve.